Pastor Adroaldo, nós estamos falando, viemos falando e se aprofundando nesse tema tão importante que é a oração. Ontem, inclusive, falei na 90.3, lá em Porto Alegre, junto com o pastor Marcelo, a respeito da oração. Na outra semana também, a gente vem meditando sobre isso. E a oração, entre vários aspectos, a importância da oração para a nossa edificação, porque estreitamos um laço de relacionamento com Deus através da oração. Então a oração tem o poder de nos influenciar, porque ela nos conecta com Deus. Quando você se relaciona com alguém, tem uma proximidade com alguém, então quando você está mais próximo de alguém, você de alguma forma vai ser influenciado, e também vai influenciar. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus e a oração, lá em Filipenses diz que a oração traz consolo, traz conforto, a oração diz lá que o apóstolo Paulo diz que nós devemos colocar diante de Deus, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentei diante de Deus, através da oração e da súplica com ações de graça, as nossas petições, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar nossa mente e nosso coração em Cristo. Então, a nossa mente e o nosso coração em Cristo significa que nós vamos desfrutar dessa paz que é proposta por Deus. Então, através da petição e da oração, então, e da súplica. Então, na oração, nós somos ali confortados, somos consolados, e a nossa vida é guardada. Então, há uma influência de Deus. Claro que nós não vamos influenciar a Deus, nós não vamos mudar a Deus, mas nós, quando estreitamos um relacionamento com Deus, e a oração tem esse propósito de desenvolver um relacionamento mais íntimo com Deus, nós vamos ser influenciados neste relacionamento. E ser influenciado por Deus é ser influenciado pela vontade de Deus, que é boa, é perfeita e agradável. Então, a oração é fundamental, para nós ir para o outro ponto, A oração é fundamental para a nossa edificação. A oração é fundamental para que nós nos tornemos melhor. Quanto mais a gente ora, mais influenciados somos por Deus. Quanto mais somos influenciados por Deus, mais vamos desfrutar de uma paz que excede todo entendimento. Então, é alguém com maior capacidade de enfrentar as adversidades. Uma pessoa que tem uma paz que excede todo entendimento, porque a mente dela e o coração dela está guardado em Cristo, diante das adversidades da vida, ela vai ter uma capacidade, até dá para se dizer, sobre-humana, porque não é dela, é Deus quem concede, para passar por situações que naturalmente talvez ela não tivesse estrutura. Então a oração, ela influencia, ela traz uma influência de Deus, inclusive para a nossa estrutura emocional, nossa estrutura psicológica, a nossa estrutura física, a nossa saúde, a nossa serenidade. E aí entra também afetando inclusive a nossa imunidade. Com certeza. Então, em cima disso, a oração, partimos do pressuposto, que a oração, ela é fundamental para a nossa edificação. A oração é fundamental para que nós sejamos mais, temos uma estrutura mais sólida. Eu estava vendo um vídeo esses dias, não fui a fundo pesquisar, então eu estou só passando o que eu vi, não estou avalizando, mas faz a gente refletir. Diz que quando nós oramos, uma parte do nosso cérebro passa a ser irrigada, quando a gente ora, que somente através da oração aquela parte tem tamanha irrigação. Ela fica ativa, mais ativa. Do cérebro, é interessante isso, Eu ouvi falar também. Então, assim, eu não posso afirmar aqui, mas como vai de encontro com que nós estamos falando. Claro. Então a gente vê que algumas pessoas que pesquisam que na área de forma científica, elas percebem que a oração, ela tem uma implicação de extrema importância no nosso corpo, no nosso físico, reflete. Quando Deus nos criou, pastor? Ele nos criou, e eu creio isso aí, olhando para a palavra, quando Deus nos criou, todos os dias ele ia no jardim conversar com Adão e Eva, A palavra nos ensina assim. Então há um lugar no coração de Deus para essa conversa. A oração é uma conversa com Deus. Então está no projeto de Deus. Quando ele nos criou, está já no projeto dele esta conversa, essa proximidade, essa troca, onde nós temos esta comunhão com Deus. Quando oramos, temos comunhão com Deus. E provavelmente, com certeza, eu posso dizer, isso vai gerar um impacto na nossa vida. Na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida física. Então isso vai reverter também em saúde, em paz. Nos prepara,
Um médico, eu tava pensando no médico cirurgião, ele faz alguns cortes, ele faz algumas questões, né, incisões, e tem que ser muito preciso. Então ele tem que ser tranquilo. Ele não pode, né, estar agitado. Então ele tem que ter uma calma. Quando nós temos esta paz, que é fruto da oração, nós temos uma tranquilidade para fazer aquilo que é difícil na vida. Vencer os desafios da vida. Mais precisão nas suas ações. Mais precisão, né? Nós podemos chegar a um lugar, tem muito médico e poucos cirurgiões. Né? Uhum. Não é qualquer um que é cirurgião. O cara tem que ter, não pode tremer a mão, o cara tem que ser preciso, o cara não basta ter o estudo. Às vezes um cirurgião que tem muito estudo, se ele não tiver a tranquilidade para fazer uma cirurgia, ele não consegue fazer. Ele não consegue se especializar. Então a gente vai vendo assim, quanto mais tu tem uma vida de paz, uma vida de comunhão com Deus, mais gera essa paz no nosso coração e mais nós estamos preparados para vencer os desafios que existem. Vão sempre existir. E aí a gente dá uma olhada assim, ó. Às vezes a gente olha para uma pessoa, mas essa pessoa ora pouco. Mas como é que tu sabe? Dá para saber, né? Claro, se tu vê uma pessoa que é muito agitada, uma pessoa que é muito irritada, uma pessoa que tem pavio curto demais, ou até nem pavio tem. Então, daqui a um pouco você vê que é uma pessoa que não é uma pessoa de oração. Ela não é uma pessoa de oração. Porque a oração, ela nos proporciona um relacionamento com Deus de forma que Deus passa a nos influenciar. Carne morre, né? Então o que está sendo, qual é a influência que a pessoa tem? A gente vê que não são os traços de Deus. Então, exatamente. Às vezes tem pessoas que também a gente ouve falar assim, né? Tem pessoas que parece que oram horas e horas, mas aí já não é a oração. Aí é a oração com qualidade. A oração que é uma troca. Não é aquela oração que tu despeja para Deus o que tu quer e não o que Deus quer para mim. Então, a oração, como tu falou no início, a oração não é que nós vamos influenciar a Deus, nós vamos ser influenciados por Deus. Então, nós falamos para Deus, abrimos o coração e esperamos Ele falar conosco. Aí, isso é uma via de duas mãos, que nós devemos nos sujeitar àquilo que Deus vai dizer. Exatamente. Aí nós vamos encontrar Jesus no Getsemane, quando ele disse que a alma dele estava profundamente triste, angustiada até a morte, ele estava desistindo. Jesus estava desistindo. Isso é verdade. Estou desistindo do propósito. Jesus disse assim: Pai, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então ele demonstrou uma sujeição ao propósito de Deus. Interessante que na oração de Jesus no Getsemane, ele coloca assim: afasta de mim esse cálice, como quem diz, eu estou desistindo. Muitas vezes as pessoas chegam nesta condição quando vão orar: estou desistindo de um casamento, estou desistindo de congregar, estou desistindo da vida. Tem gente que vai orar antes de se matar, vai conversar com Deus, né? Só que a questão é a seguinte: estou desistindo do casamento, estou desistindo do trabalho, estou desistindo de viver. E aí você pensa assim, Jesus também estava desistindo, mas quando ele disse: mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade, Deus, a vontade do Pai, você está abrindo um caminho para que Deus possa ser influência na tua vida. Aí não é mais você. Então Deus vai dizer assim: então tá, tu está desistindo, mas tu está permitindo, e tu quer que eu mude isso, tu quer que eu atue nisso, eu vou, tu está me permitindo. Quando diz assim, que seja feita a tua vontade, Deus, me sujeita o que tu queres fazer. Eu atirei a toalha. Aí você se torna vencedor, porque aí vem a influência de Deus e Deus muda a chave. Por quê? Porque há uma influência, uma capacitação divina sobrenatural na tua vida, que aquele que estava desistindo passa a já ter uma convicção, passa a ter um fortalecimento, passa a ser influenciado. Como nós falamos aqui, cientificamente é comprovado que, né, que algumas teses aí que dizem que partes do nosso cérebro são ativadas somente através da oração, né? A nossa imunidade melhora, nossa autoestima vai lá nas nuvens, ela sobe, né? E aí você passa a ser também, porque a oração, quando Deus atua pelo Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito é fé. Você começa a ser fortalecido na fé, e aí aquela pessoa que estava abatida, desistindo, jogando a toalha, ela mudou. É verdade. Ela sai da oração fortalecida. Ela sai da oração, né, um gigante, não no sentido de ser o Golias, o maligno, né? Mas ela sai um leão. É isso aí. Um leão, né? Mas não é ela, é o leão da tribo de Judá que resplandece através dela, né? Que ruge o leão. É isso aí. Né? E aí, então a oração tem esse impacto, essa influência de extrema importância. Interessante que esse tema da oração, eu estou tentando esgotar ele para ir adiante, mas eu não estou conseguindo sair dele. Porque a oração, gente, assim, ó,
é algo fundamental. Então a oração, você se conecta com Deus. Na oração, você conversa com Deus. Às vezes você precisa de um amigo só para desabafar. Às vezes as pessoas, é o happy hour, né, no final do expediente, né? Happy hour, pessoas do mundo, o que fazem? Gente, vamos tomar uma cervejinha. Olha, estou dando um exemplo, né? Por favor. Né? As pessoas que não são cristãs, no final do expediente, no trabalho, o cara tá meio estressado, e um bate no outro, cara, vamos tomar uma cerveja, vamos? Aí o cara manda mensagem para ele, vou chegar mais tarde, vou sair com meu colega e vou tomar uma cerveja com ele. Aí tu vai pro happy hour, porque alguém vai conversar. Aí a pessoa toma uma bebida de álcool, ela já fica com a língua um pouco mais solta, ela desabafa, e o amigo toma uma cervejinha também, desabafa, e aí um fica consolando o outro, e um fica incentivando o outro. E a pessoa sai, entre aspas, um pouco melhor do que quando chegou. Entre aspas. Entre aspas. Claro. Porque o ser humano percebe que ele precisa ter alguém que ouça ele. É uma necessidade. É da forma equivocada, porque o cara foi beber, foi num bar, deixou de ir pra casa, né? E aí ele se abriu para um amigo que também estava na influência do álcool, né? Mas essa necessidade existe, então as pessoas têm essa necessidade. Às vezes a pessoa vai desaparecer, vou pro boteco, jogar uma sinuca com os amigos lá e tomar um telinho. Telinho, que alguém. Telinho. Um telinho. Telinho é um martelinho, é um cálicezinho de cachaça, assim, bem pequenininho. Por quê? Porque a pessoa sente aquela necessidade de se abrir, de ouvir alguém. Ela precisa, ela está no desespero, mas não se dá conta. Então isso se torna até habitual. Às vezes depois de um expediente, depois de um período de trabalho, depois de uma semana de trabalho, né? As pessoas, o ser humano tem esta necessidade, mas não é a necessidade de tomar um martelinho de cachaça. Não é a necessidade de tomar meia dúzia de cerveja para se sentir melhor. Na verdade, o ser humano está correndo de um lado para o outro, cego, né? Na escuridão, procurando alguém que possa lhe trazer um alento, um conforto, uma influência no seu bem-estar interior e num vazio a ser preenchido que o ser humano procura de diversas maneiras. E aí acaba não encontrando. E aí, daqui um pouco, as mulheres vão para a cerca, né, vai falar com a vizinha, né? E aí só sai fofoca, né? E aí os homens vão para o boteco, e aí só sai fofoca, essa coisa, só sai coisa que não presta. Então, veja bem, a oração, então veja, essa necessidade que o ser humano tenta preencher em diversas formas, o ser humano consegue preencher na presença de Deus. É verdade. A oração. Jesus no Getsemane estava triste, né? Estava triste, ele estava angustiado, ele foi orar. Ele foi fortalecido e ele se colocou de pé. Ele se entregou para ser preso. Ele se entregou na cruz, né? Prenderam ele, judiaram dele, mas porque ele permitiu. Porque ele estava tão forte, resultado da oração, que ele foi para o propósito, mesmo que o propósito parecesse e era doloroso. Hoje o propósito de Deus para nós não é doloroso. Para ele foi doloroso. Para nós é vitorioso. Mas também requer sacrifício no sentido de entrega. E a oração é uma entrega. É verdade. Oração é busca. Oração é intimidade com Deus. E a oração ela tem poder para tirar a ansiedade. Porque Deus te influencia. Tem poder para te tirar medo, tirar a angústia. Na oração você fica melhor. E aí eu não fui para a parte do tema que é a oração de combate de novo. Nós estamos falando só na oração de um fortalecimento. Amanhã nós vamos falar sobre oração de combate. Legal. Um assunto muito legal. Então, como é importante isso, né? Você desenvolver uma vida de oração. Falava com o pastor Marcelo ontem, em Porto Alegre, no programa, que às vezes tem gente que tem dificuldade em entender a Bíblia, pastor. Aí eu vou dizer, eu também tenho. Claro. Nós também temos. Então, como é que a gente consegue ler e entender? Se eu estou abrindo aqui que eu tenho dificuldade. O pastor Adroal tem dificuldade. Todos os pastores também têm dificuldade. Mas como é que a gente lê e entende? Aí entra um segredinho que nós falamos ontem. O pastor Marcelo falou, ora antes de ler a Bíblia. A oração. Ora, porque a palavra foi escrita inspirada pelo Espírito de Deus. Homens cheios do Espírito Santo. Verdade. E quando você ora antes de ler a Bíblia, Senhor, fala comigo através das Escrituras. Você não está sendo soberbo. Porque quando a gente vai ler, não, eu vou estudar, eu vou aprender e eu vou estudar Deus. Uma que Deus não é um objeto a ser estudado. Ele não é um objeto de laboratório para ser estudado. Outra, que você não vai estudar a Bíblia. Você não vai descortinar o que está aqui. Os mistérios que estão aqui.
É Deus que descortina para você. Deus quem se revela. É o contrário. É como o pastor escreveu um livro. Eu vou ler o livro, mas eu sou amigo do pastor. Pastor, o que tu quer dizer? O que tu quer dizer com esse texto aqui? Com o autor, né? Com o autor, eu vou direto no autor. Vai direto no autor, eu muito vou no boa. autor, o autor diz assim, não, eu quis dizer isso, ó, eu escrevi desta forma, tu viu o que tá escrito aqui? E tu passa esta comunhão com Deus através da oração e da palavra. Que é o autor. Que é o autor, que é inspirado pelo próprio Espírito de Deus. Exato. Então nós passamos a compreender, ter clareza. Quando tu não compreende, eu leio um texto às vezes 3 vezes. Eu leio, aí depois eu leio de novo, aí eu fico pensando, meditando, orando, fico falando com Deus. É isso aí. Deus, isso aí. o que tem naquele, o que tem nesse texto? O que o senhor quis dizer aqui? Nós não saímos do que está escrito. Né? Claro. Nós não inventamos em cima do texto, mas nós ouvimos o que Deus quer passar nesse texto. O autor quis passar para aquele que vai ler. Aí tem, pastor Adroaldo, muito bom, muito bem colocado o que tu falou agora. Porque tem gente que vai ler a Bíblia sem ter uma comunhão com o autor. Aí ela faz uma interpretação rasa do que está escrito. Há muita profundidade na palavra. Exatamente. E quem mais sabe dessa profundidade? É o autor. Então, se eu tenho uma amizade, se eu estou, né, tendo comunhão, né, se eu tenho uma conversa diária com o autor, e quando eu leio a palavra, aquilo é claro. Como é que a gente usa? A melhor maneira de usar um automóvel? Tu tem que ler o manual e conhecer um pouco da engenharia do automóvel. O propósito para o qual ele foi criado. Alguém que não conhece um pouco de mecânica, né, ele não vai dirigir o carro da maneira correta. E ele não vai ter bom proveito daquele automóvel. Então, se você pega um automóvel, que nem eu, por que eu estou usando esse exemplo? Porque eu e tu gostamos de carro. Então, nós não somos engenheiros, mas nós somos usuários e gostamos. Então, a gente procura entender o porquê que foi feito, por que essa marcha funciona assim, por que a segunda, a primeira, por que a embreagem. Então, a gente entende um pouquinho, né? A gente faz os porquês, né? Por que isso? Por que e a gente tenta entender a proposta do engenheiro. Exatamente. Quando ele construiu. Então, quando tu começa a tentar pensar como o engenheiro pensou, que é quem criou aquilo ali, tu vai fazer bom proveito do que foi criado. Claro. O equipamento é melhor usado. Então a Bíblia, vamos dizer assim, seria um engenheiro, um arquiteto. Alguns dizem que é um arquiteto, mas Deus e o Espírito Santo. Então eu tenho que entender o que Deus quis dizer. Então daqui a um pouco a gente começa a ler de uma forma mais somente literal. Tem que ter a parte literal, tem que estar contextualizado, mas também se contextualizar espiritualmente através da oração. Você vai entender o propósito de Deus para a palavra. A isso temos que ter cuidado, porque muitas vezes a pessoa pega um versículo lá isolado e traz, não, mas Deus me falou e Deus está falando. Não, Deus vai falar em cima daquilo que ele escreveu. Houve um propósito que ele escreveu. Em cima daquele propósito, da intenção que Deus nos deu a palavra, ele vai falar conosco. Aí tem que ter base. Tem que ter base, né? Tem que ter base. Eu já vi muita loucura por aí, pastor, de pessoas, porque Deus me falou. Vou dar um exemplo. Deus me falou e o versículo não tem nada a ver com aquilo que... Tudo posso naquele que me fortalece. Mulher, tu não manda em mim, eu faço o que eu quero e acabou. Ou a esposa diz assim, não, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso tudo. Deus me... Tá, mas como é que é esse... Te contextualiza. Não é que você pode fazer o que você quer da sua vida. Tudo posso... E o apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente tanto na abundância quanto na escassez. Ele estava querendo dizer que ele estava fortalecido de tal maneira em Deus que ele podia viver em qualquer situação, tanto boa quanto ruim. Então veja que não é uma libertinagem ou uma liberdade excessiva. Onde há o Espírito do Senhor é a liberdade, eu tenho que ser livre, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Não, não é isso. Onde há o Espírito do Senhor, há a liberdade de desfrutar de algo que nós não tínhamos liberdade. Da presença de Deus, das riquezas de Deus e dos mistérios de Deus, que é descortinado através da oração e pela manifestação então, a oração, do Espírito é Santo. Fundamental, né? Porque senão nós nos tornamos, né, conhecedores da letra, né? Mas vazios do Espírito. Vazios do Espírito. O Espírito, ele nos... A oração, pastor, é a primeira chave, né? A letra mata e o Espírito vivifica. O que significa a letra mata? Não é que você não vai ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Você não vai estudar a Bíblia como alguém que tem QI e intelecto para você estudar a Deus. Não. A letra mata, ali no sentido era que a letra, a Torá, a lei em si, aí é só o conhecimento literário, ele não tem vida, ele te mata. Né? Agora, se você tem o conhecimento literário, aí você tem o Espírito vivifica a palavra que é poderosa para te trazer instrução e mudar a tua história. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus.
Obrigado, Deus, nós te louvamos nesta manhã, obrigado pela tua graça, o teu amor, obrigado, Pai, porque podemos, através de Cristo Jesus, em nome do nosso Senhor, entrar na tua presença. Amém, Pai. Cremos, Senhor, que quando apresentamos, Senhor, através das nossas petições, da oração e súplica e com ações de graça, as necessidades dos santos, da igreja, do teu povo, tu nos acolhe, tu nos ouve, Senhor, e tu ministra o teu Espírito no coração daquele que está sedento e necessitado. E nós oramos por cada um que nos assiste nesta manhã, ministramos o teu socorro, o teu milagre, oramos, Senhor, para que haja um despertar do Espírito, no Espírito do coração de cada um, para que possa buscar a tua face, a tua presença, da sede e fome de oração, de comunhão contigo, Paizinho querido, em o nome de Jesus. Toca, Deus, com o teu poder. Repreendemos as enfermidades, repreendemos as ataduras espirituais. Nós ordenamos que toda força maligna que se lança contra esta casa, esta família, seja anulada em nome de Jesus. Toca, Deus, com o teu poder. Abençoamos esta pessoa que está desistindo, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa, Senhor, que está desistindo da vida, desistindo da família, desistindo do casamento. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. Cobrimos a tua vida, abençoamos a tua casa, ministramos o socorro de Deus, Pai, o poder de Deus, a fé que vem por meio de Jesus, te fortalecendo nesta manhã, Pai, em o nome de Jesus. Pessoas que estão nos escutando nesta manhã, você que levantou nesta manhã, desanimada, ministramos o socorro de Deus, ministramos o toque de Deus, o poder de Deus, em nome de Jesus, te colocando de pé, te fortalecendo, te dando uma esperança, te trazendo um vigor, uma disposição, uma ousadia, uma disposição jamais vista na tua vida, para que você vença as adversidades. Nós te abençoamos nesta manhã em nome de Jesus. Pessoas que estavam entristecidas, querendo se afastar, inclusive, do congregar. Deus está falando contigo nesta manhã. Eu sou contigo, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor, a cada